Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no meu canal Fala Veloso, a gente falar ainda desse empate ruim, jogo ruim do Palmeiras contra o Internacional, que realmente não tem muito o que se destacar, né? Um pontinho fez com que o segundo colocado se aproximasse, tirasse 2 pontos de diferença, mas ainda na liderança do brasileiro. E vocês acreditam, depois da partida que a gente viu o Giar fazer contra o Internacional, aparece o Napoli no dia seguinte querendo contratar o Giar. A gente leva, né? A gente compra a passagem, né? Eu acho que o Palmeiras já está aí com o Giar, acho que é a terceira temporada, já nem me lembro mais. E o Giar realmente é aquele jogador que não deu certo. Não deu certo. Às vezes faz um jogo mais ou menos, aí piora de novo. Às vezes entra, a gente fica com saudade do Kelvin. Aí vem o Kelvin, a gente fica com saudade do Giar. Mas realmente o Palmeiras tem que aproveitar a oportunidade de negociar nessa janela. Napoli está querendo comprar, vende que a gente compra a passagem e manda entregar lá em Nápoles para resolver logo essa parada e o Palmeiras poder se reforçar nessa posição, porque jogar com o Murilo, jogar com o M. Martins ali pelo lado e talvez até o Fux, realmente os laterais não deram certo. Os laterais não deram certo e é uma oportunidade de resolver essa parada e abrir espaço para outro jogador. A boa notícia com relação ao jogo de quarta-feira é que acho que o Jair não vai jogar. Essa é uma boa notícia já. A segunda boa notícia é que o Gomes está recuperado e deve reforçar o time na quarta-feira. A gente está precisando mesmo de ter o capitão de volta, de ter o capitão jogando, recuperado. Esse é um reforço que realmente pode fazer toda a diferença. Não sei se ele vai jogar com o Murilo de lateral, não sei o que ele vai fazer ali, provavelmente isso. Gomes, Barbosa e Murilo, do outro lado o Piquerez. Precisa jogar mais, né, Piquerez? Precisa jogar mais, a Copa já acabou. Precisa voltar para jogar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. Precisa voltar. E o Palmeiras precisa ganhar do Cerro, porque na primeira fase aí da Libertadores fomos surpreendidos em casa e perdemos para o Cerro. O empate lá e derrota aqui. É hora de ganhar aqui e empatar lá. Aí a coisa realmente fica boa. O Palmeiras segue em frente na competição. O jogo é quarta-feira, 7 horas da noite. Eu vou estar lá no camarote com o Gabriel, né? Acho que o Gabriel que ganhou aí o par de ingressos para levar o papai dele de 80 anos, no Dia dos Pais, que presentão, hein? E quarta-feira a gente vai estar lá, então, acompanhando Palmeiras e Cerro Porteño, e depois tem live, hein? Vamos fazer a live lá do Palmeiras, para a gente falar tudo sobre esse primeiro jogo do mata-mata de Libertadores, que vale muito, hein? Vale muito, o Palmeiras precisa ganhar, e nós vamos estar junto nessa. Mais um jogo do Palmeiras, um resultado ruim, né? Ruim o resultado do Palmeiras empatar em casa contra o Internacional, que chegou para esse jogo dentro da zona do rebaixamento. Então é um ano diferente do que está acontecendo com o Palmeiras, né? Se no ano passado a gente bateu muito que o Palmeiras não ganhava da parte de cima, esse ano a parte de baixo tem incomodado muito o Palmeiras nessa campanha, que é boa, é líder do campeonato, chega a 48 pontos, mas precisa voltar a jogar e principalmente voltar a ganhar. Então, mais um enrosco aí com o time da parte de baixo da tabela. O Palmeiras tem 2 derrotas no Brasileiro. Vasco da Gama, que era a lanterna, o Galo, que estava bem lá embaixo quando enfrentou o Palmeiras e também ganhou do Palmeiras, e agora um empate com o Internacional em casa, o Inter dentro da zona do rebaixamento. Então, assim, é um pouquinho mais de concentração, é um pouquinho mais de doação, um pouquinho mais de inspiração também. Porque tem alguns jogadores aí que estão jogando que não chegaram da Copa do Mundo ainda. O Piquerez, hoje quem merece jogar é o Arthur. Hoje quem merece jogar é o Arthur pela bola que o Piquerez tem jogado nesses últimos jogos. Eu sempre falei aqui que o Piquerez é jogador que, se fosse brasileiro, seria o titular da seleção. Mas depois que voltou da Copa, quer dizer, ele não chegou da Copa ainda. Então precisa voltar a jogar. O Giai também, que entrou hoje, meu Deus do céu. O Arias não está jogando mal, mas está longe de ser aquele Arias que a gente viu em alguns relances também, né? Alguns lampejos daquele jogador que foi para a Copa do Mundo, fez uma boa Copa do Mundo, o ano passado fez um belo Mundial. São lampejos desse Arias aí que a gente está vendo na tela. Então o Palmeiras precisa voltar a jogar e esses jogadores precisam voltar também. O Vitor Roque parece que é outro jogador depois dessa lesão. O Abel outro dia mandou uma letra. Vai jogar quando estiver bem, vai jogar quando eu achar que tem que jogar. Que medalhão, jogador que no grito não joga.
Eu não sei se foi para o Vitor Roque essa letra aí, mas a gente está vendo. Se foi para o Vitor Roque, ele tem 200% de razão, porque não é possível que o Vitor Roque está jogando hoje. A bola chega nele, desaparece. Aliás, outro que foi para a Copa do Mundo também, e hoje foi um desastre, não pode ser titular do Palmeiras. Tem 9 gols na temporada. Eu falei, vocês que me acompanham aqui sabem. Eu falei que aqueles 2 gols contra Jacuipense do Sousa ia custar caro. Ia custar caro aqueles 2 gols de pênalti contra Jacuipense. Ele tem 9 gols na temporada e hoje, será que ele é titular do Palmeiras? Com Flaco Lopes no banco. Flaco também não entrou bem no jogo, não. Mas deixa o Sousa jogando. 60 minutos. Aí dá 30 para o Flaco Lopes. Flaco, que é o artilheiro do time, foi para a Copa do Mundo também, assim como o Maurício. Esteve na final. É o jogador que dá assistência para o time. Aí joga 60 minutos de Sousa e 30 de Flaco. Tem umas coisas que não dá para entender também, né? Tem umas coisas desse Palmeiras do Abel que a gente não entende. O M. Martínez, até que tá indo bem de lateral ali. Até que tá indo bem. Eu achava que se ele fosse jogar de lateral, ele ia chegar no fundo para cruzar, tá chegando até para cruzar, e depois, da forma como o Gia entrou também, justifica. Justifica o que o Abel tá fazendo. Justifica, porque jogou bem contra o Fortaleza, que o Palmeiras perdeu. Agora entra hoje, no momento que o Palmeiras precisa de jogar pelos lados. O Internacional, do que jogou contra o Corinthians aí que nós vimos na Copa do Brasil, 5-3-2, contra o Palmeiras é 5-4-1. Só um jogador na frente não quer jogar, não quer deixar espaço nenhum para o Palmeiras jogar. Bloqueou tudo. O Carboneiro, né? Carboneiro, que era o jogador junto com o Alan Patrick nos outros jogos do Inter mais à frente, hoje jogou quase que de lateral também. Então fechou o time todo, mas aí também precisa de um pouco de inspiração e transpiração dos jogadores do Palmeiras, né? Palmeiras com jogo lento, uma troca de bola cansada, não sai nada. Como é que você vai furar um bloqueio com 10 jogadores atrás da linha da bola, com a lentidão que estava o Palmeiras? E aí quem é que vai organizar o time ali por trás? O Murilo? Não dá, né? Não dá. O Murilo 2, 3 vezes tenta avançar com a bola, dá um passe por dentro, perde a bola, contra-ataque e ele atrás da linha da bola. Atrás, assim, à frente, na verdade, né? Porque se ele tivesse atrás da linha da bola, ele estaria defendendo. À frente da linha da bola e correndo para trás. Correndo de frente para o seu gol. Então, assim, que acabou de renovar, hein? Que acabou de renovar. O Palmeiras está no momento que precisa voltar a se encontrar. Porque, ó, eu anotei aqui, olha os últimos resultados do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro em casa, perdeu para o Galo em casa 2-1, o Galo lá embaixo da tabela. Aí foi jogar contra o Vitória, teve aquela expulsão, o Palmeiras estava jogando bem, 4-0 ganhou. Pegou Fortaleza, perdeu, teve aquela vitória do Fortaleza nesse meio também, mas perdeu para o Fortaleza e agora empatou com o Inter. Então é uma sequência, num recorte pequeno, claro, mas que não reflete a temporada do Palmeiras. Mas é um recorte aqui curto que a gente vê que os resultados sumiram. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras nesta sexta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.